Exercício 5.21. Um tubo é feito de uma liga de latão e tem 1,5 metros de comprimento e área da seção transversal mostradas na figura. O diagrama tensão-deformação elástico-plástico do material também é mostrado na figura. Determine o torque plástico TP. Quais são a distribuição de tensão de cisalhamento residual e a torção permanente remanescente no tubo, se TP for removido logo após o tubo se tornar totalmente plástico? Módulo de cisalhamento 42 GPa. Temos o gráfico tensão-deformação, a seção com seus raios interno e externo e o torque aplicado no sentido anti-horário. O torque plástico deformará o tubo. A distribuição da tensão é mostrada na figura abaixo. O torque plástico aplicado se relaciona à distribuição constante da tensão. Então, o torque é definido como a integral de área de ρ tal dA, como visto no exercício 5.19. Mas como dA é igual a 2πρ dρ, teremos a integral de 2πρ ao quadrado tal dρ, como naquele caso. Assim, retirando o que é constante para fora do integrando, ficamos com 2π tal, que é a tensão elástica, vezes a integral de ρ ao quadrado dρ, no intervalo entre o raio interno e externo, igual ao raciocínio do exercício 5.19. A integral de ρ ao quadrado é ρ ao cubo sobre 3. Assim, colocando o 3 em evidência, aplicando os limites da integração, substituindo os valores com as unidades de medida em newton e metro e resolvendo as contas, temos que o torque plástico é 19,24 kN vezes metro. O escoamento já terá começado na parte interna quando o tubo se tornar totalmente plástico. O ângulo de torção para a parte interna, onde o raio interno é 25 mm e a deformação elástica for 0,002 radiano, poderá ser calculado. Então, o ângulo de torção nesse caso é definido pela seguinte equação, onde temos a deformação elástica, o comprimento do tubo e o raio interno. Logo, substituindo os valores, encontramos o valor de 0,12 radianos. Ao retirarmos o torque TP, o que significa que é o equivalente a um torque fictício aplicado no sentido oposto, a nova distribuição de tensão se sobrepõe à anterior e então podemos calcular a tensão de cisalhamento máxima ou módulo de ruptura utilizando a fórmula da tensão. A equação mostra que a tensão máxima ou de ruptura é igual ao produto do torque plástico pelo raio externo, dividido pelo momento polar. Então, ao substituirmos os valores, lembrando que por ser a seção um anel, o raio interno deve ser descontado do cálculo para o momento, temos que a tensão de ruptura ou máxima é 104,52 MPa. Para verificarmos a tensão de cisalhamento na parede interna do tubo, utilizamos a proporção. A tensão interna está para o raio interno,
assim como a tensão máxima está para o raio externo. Então, ao substituirmos os valores, temos que esta tensão é 52,26 MPa. A figura mostra o comportamento para o torque plástico inverso, de quando o torque plástico é retirado. Nesse momento, o comportamento da distribuição de tensão é elástico, variando linearmente do raio interno para o raio externo. Sabemos que o comportamento elástico indicado no gráfico, delimita uma tensão de 84 MPa para uma deformação de 0,002 radianos. Então, sendo assim, podemos definir o módulo de cisalhamento que, pela equação e consequente substituição dos valores, é 42 GPa. Quando o torque plástico é removido, o ângulo de torção correspondente será, nesse caso, como já estamos analisando o comportamento após a retirada do torque plástico, ou seja, quando a estrutura recua em comportamento elástico, a equação para o cálculo da torção é a seguinte, onde temos a relação entre o torque inverso, o comprimento do tubo, o momento polar e o módulo de cisalhamento, equação que já conhecemos para rotações no estado elástico. Assim, substituindo os valores e atentando para todos os detalhes, temos que esta rotação, que se deu após a retirada do torque plástico, é 0,0747 radianos. Finalizando, a rotação permanente do tubo após a remoção do torque plástico será a diferença entre a rotação relacionada ao torque plástico e a rotação de retorno relacionada ao torque inverso, quando se retira o torque plástico, 0,0453 radianos, ou seja, a peça fica com esta distorção permanente. Agora, a distribuição da tensão de cisalhamento residual é: como aplicamos um torque e depois o retiramos, ocorre um recuo, mas não total, fica um resíduo de deformação. Do torque aplicado, temos a distribuição da tensão, de forma constante. Ao retirarmos o torque, quando aparece o torque inverso, o comportamento elástico descreve uma outra disposição da tensão, agora em sentido oposto. Assim, a distribuição de tensão de cisalhamento residual é a sobreposição das duas situações, onde no raio interno temos uma tensão de 31,74 MPa, resultado da diferença entre 84 e 52,26. E no raio externo, 20,52 MPa, resultado da diferença entre 84 e 104,52.